Boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Telenotícias. Iniciamos sim esta edição com os seguintes destaques. Cresce assim o número de adolescentes com cancro da mama e de útero no país em segundo. Sobre a aprovação da TSU, funcionários do setor privado lamentam pela exclusão. Em terceiro destaque, em Angola, deixa de ser obrigatório o uso da máscara e testagem da Covid devido, ou melhor, na chegada. Quarto e último destaque, Rússia abriu uma investigação criminal e, ou melhor, a explosão na ponte da Crimeia ocorrida hoje. Destaques estes por acompanhar de forma detalhada no decorrer desta edição. Seja bem-vindo. Alguns funcionários do setor privado, classe não abrangida pela tabela salarial única, dizem que o documento só irá beneficiar uma porção da população, enquanto outros continuarão a sofrer perante o custo de vida que se tem registrado atualmente. Foi aprovada nesta sexta-feira pela Assembleia da República a tabela salarial única, TSU, e o instrumento legal que passará a pagar os novos salários aos funcionários públicos. A proposta de lei de revisão da Lei nº 5/2022, de 14 de fevereiro, que define as regras e os critérios para a fixação de remuneração dos servidores públicos, dos titulares ou membros de órgãos públicos e dos titulares e membros dos órgãos da administração da Justiça, e aprova a tabela salarial única. Registe-se que foi por consenso. Mas nem todos sentem-se satisfeitos por esta notícia. Alguns trabalhadores do setor privado dizem que o governo foi injusto, pois o custo de vida não está apenas pesado para os funcionários do Estado, mas também do setor privado. Onde que existe 50 pessoas, só vão beneficiar-se 10 ou 5. É uma injustiça. Quer dizer, eles são donos, nós não somos nada. Todos aquele que é trabalhador, não interessa ser privado ou não privado, todos aquele que é trabalhador. Pode ser não ser os mesmos valores, mas ser abrangido, mesmo reformado. Porque para eles estarem ali, foi a nossa custa. Nós pagávamos imposto para eles estudarem. Agora, hoje, estão no poder. Dizem que nós somos sucatas. É o que está acontecendo. Não é justo. Para mim, não é justo. Porque o custo de vida está muito elevado. Era melhor o Estado ver o melhor para qualquer coisa para ajudar a população. Manuel, trabalhador do setor privado, ainda afirma que com o reajuste dos salários para os funcionários públicos, o preço dos produtos da primeira necessidade passará a custar mais caro. Se aprovar um custo do Sul, tem que abaixar um pouco a questão de alimentos, né? Sacos de arroz, óleo, produtos básicos para casa. Eu sou comerciante, tenho takeaways, trabalho mais com refrigerante, hambúrguer, o refresco também já aumentou. Uma caixa que nós comprávamos a 310, está a 480 agora. 410, acho que está para 410, depois nós comprávamos a 410, está a 450. Então, daqui a pouco também arroz, óleo, farinha, produto de alimento básico vai aumentar o preço. Já vamos ter já uma outra confusão. Como vamos fazer para podermos conseguir Brasil para aqueles que não têm condição de poder comprar? Um outro problema. No entanto, os beneficiários alegram-se com a aprovação e dizem que a economia vai melhorar. Acho que é bem-vindo, né? Achamos que vai melhorar um bocadinho aquilo que é o custo de vida, desde que não subam mais as coisas, os produtos da primeira necessidade, porque isso não vai se fazer sentir realmente. Sim, veio uma boa, é bem-vindo. Eu acho que vai mudar muita coisa. De referir que a lei tinha sido aprovada em fevereiro, mas a implementação foi adiada devido a algumas incoerências observadas e entrará em vigor ainda este mês.
Tende a aumentar o número de adolescentes com cancro de útero de mama no país. Esta informação foi avançada na manhã de hoje, durante a feira de conscientização do rastreio deste mal, que não só afeta as mulheres, como também aos homens. É um mal que não só afeta o gênero feminino, mas também aos homens, pois o cancro de mama também pode ser registrado no gênero masculino. De acordo com a ativista social, o número de mulheres afetadas por este problema é crescente no país. Antes dizíamos que aos 40 é que era a idade de risco, mas hoje em dia não. Tem adolescentes jovens numa idade que ainda é muito precoce, mas já vem com históricos do cancro do útero e do cancro da mama. Porque de um tempo para cá, realmente essa doença veio agravando. Entretanto, a ativista faz uma avaliação positiva da crescente procura pelos serviços de rastreio destes dois inimigos do homem. Relativamente ao que acontecia antes, agora as mulheres já se preocupam em aproximar ao centro de saúde para fazer os rastreios. E o Ministério da Saúde também tem feito campanhas e apelos para que as mulheres façam o rastreio do cancro da mama e do cancro do útero para melhor se protegerem. E porque várias organizações têm conhecimento destes dois prejuízos, o First Capital Bank e o ginásio ProGym organizaram um evento que tem por objetivo consciencializar as mulheres e homens a fazer o rastreio. O mês de outubro caracteriza-se por ser um mês de consciencialização contra o cancro da mama. Então nós achamos prudente fazermos uma pequena palestra dentro daquilo que é o escopo de atividades deste evento para consciencializar não só as mulheres como os homens. E bem ouvimos que há uma falsa percepção de que só as mulheres de alguma certa idade são atingidas pelo cancro da mama. Então achamos muito importante fazer este tipo de eventos e palestras no meio dos nossos eventos para a consciencialização para este problema. O evento, que decorreu na praia de Costa do Sol, contou com várias atividades ligadas à saúde e bem-estar, nomeadamente a prática de atividades como a dança, ginástica, voleibol, entre outras. Ainda assim, no mesmo contexto, utentes afirmam ter conhecimento sobre o cancro do colo do útero e da mama, tanto é que fazem o rastreio. Esta informação é sustentada pelos médicos, que dizem ter havido maior afluência por parte das mulheres que queiram fazer o diagnóstico do cancro do colo do útero e da mama. Só na primeira semana do mês de outubro, o Centro de Saúde 1º de Maio recebeu cerca de 200 pacientes. Os cancros são considerados problemas de saúde pública no país. Os mais frequentes na mulher destacam-se o cancro do colo do útero, da mama e sarcoma de Kapote. Nos últimos tempos, com a disseminação da informação, a mulher tem procurado com frequência o centro de saúde para fazer o rastreio. Este é o caso de Mônica, que tem feito regularmente o rastreio, tanto é que tem uma cirurgia marcada para a retirada de um nódulo na mama. Já ouviu falar sobre cancro de mama e cancro do colo do útero? Já. Sim, tem feito regularmente o rastreio? Tenho. Até agora tenho uma cirurgia do nódulo da mama. Do nódulo da mama. Qual é o conselho que deixa para muitas mulheres que não têm o conhecimento que existe essa doença e precisam fazer? Precisam ter cautela, sempre vigilante no seu organismo, ver se aparece esse tipo de situações, porque mais tarde, se descobrir mais tarde, já é um problema. Quanto mais cedo, melhor é. Todavia, há quem reconheça ainda não ter feito o rastreio. Conhecimento tenho sim, mas ainda não fiz. Ainda não fez? Não, só foi uma vez ao hospital quando estava a sentir dor, nessa parte aqui da mama. Só que no hospital me disseram que geralmente cancro da mama não tem sintomas. Não é possível sentir dor. Sim. Por seu turno, a médica ligada à saúde da mulher na unidade sanitária do 1º de Maio, na cidade de Maputo, mostrou-se satisfeita com o nível de afluência por parte das mulheres que queiram fazer o diagnóstico. E é só para dizer que por parte de cancro do colo do útero e da mama,
principalmente este mês de Outubro Rosa, que é o mês de consciencialização em relação ao cancro, estamos a ter muita afluência por parte das mulheres que vêm à procura dos cuidados dos serviços de saúde. E desde que o mês começou, nós já temos 180 pacientes. Isso quer dizer, do dia 1 de Outubro Rosa, estamos a dizer, só neste período de 7 dias, já tivemos 160, em média 160 a 170 pacientes, neste intervalo de 7 dias. E quantas pessoas deram positivo ou negativo? Não posso precisar, mas temos tido semanalmente 15 pacientes, 14 ou 15 pacientes que têm resultado de via positivo. Não quer dizer que essas mulheres tenham cancro, mas têm lesões pré-cancerosas. Aquelas lesões que podem desenvolver e causar cancro. Mas depois de ser identificada a anomalia na saúde da mulher, para onde ela é encaminhada, questões respondidas pela vereadora de saúde da cidade de Maputo, Alice de Abreu. E quando é assim, nós encaminhamos esta mulher, depois de fazermos o exame à mulher, encaminhamos esta mulher a uma unidade sanitária de referência, que são os nossos hospitais gerais, e igualmente o Hospital Central, para que ela possa ser devidamente examinada, utilizando meios auxiliares de diagnóstico e se comprovar se de fato ela tem ou não tem o cancro da mama. De acordo com de Abreu, a mulher tem mais probabilidades de desenvolver o cancro de mama ou do colo do útero a partir dos seus 35 anos de idade. E quais são os sintomas mais frequentes? Primeiro é o aspecto das mamas. Normalmente as mamas elas são simétricas, são ligeiramente simétricas. Às vezes há uma que é um pouco maior que a outra, mas não é algo que se nota muito. Mas se nós verificarmos que ao longo do tempo existe uma assimetria em que temos uma mama maior que a outra, tem que nos preocupar. O outro aspecto que é importante nós verificarmos é se esta mama, por algum motivo, ela começa a ter caroços, nódulos dentro da mama, diferente daqueles que são habituais quando nós fazemos aquela palpação que nós recomendamos que se faça de forma regular. Outro aspecto é quando, de repente, esta mama começa, o mamilo, quando apertado, começa a tirar alguma secreção. Normalmente, alguma secreção, que é o leite, sai quando esta mulher está a amamentar. Mas, normalmente, não é comum que a mulher tenha a saída de alguma secreção fora deste período. A mesma questão tem a ver com o cancro do colo do útero. O colo do útero, por ser uma parte interna, nós recomendamos à mulher que ela preste atenção ao corrimento que ela tem. Existe aquele que nós consideramos que é um corrimento fisiológico, normal, mas existe aquele que, quando começa a ter um cheiro, quando começa a mudar de cor para amarelado, esverdeado e começa a sair com muita frequência, significa que alguma coisa não está bem. Ou começa a ter um sangramento diferente daquele sangramento que é o que acontece durante o período menstrual, também alguma coisa não está bem. Dados referentes ao período de janeiro a outubro corrente revelam que 59,990 mulheres foram rastreadas, das quais 659 foram diagnosticadas com algum sinal sugestivo de câncer. E para que o número não cresça? E o conselho que eu dou para as mulheres é que não procurem a unidade sanitária num estágio avançado, não podem esperar que os sinais apareçam, porque no primeiro e segundo estágio a mulher não apresenta sinais nem sintomas. Então este exame tem que ser feito como o exame da mulher, como o exame rotineiro. Anualmente ir a uma unidade sanitária e a mulher fazer um check-up para saber do seu estado. Não pode esperar que os sinais apareçam. E eu já fiz o meu rastreio tanto da mama assim como do colo do útero. Venha também e faça o teu. Com imagens de Fernando Maluana, Felizarda Mohati para FTV. Autoridades migratórias na província de Tete mantêm retidos quarentena estrangeiros por imigração ilegal.
São 16 cidadãos de nacionalidades bengali, paquistanesa, interpelados num caminhão de transporte de carvão mineral no posto de controle de quilômetro 18, na Estrada Nacional número 7. O outro grupo de 24 cidadãos malauianos foi neutralizado esta sexta-feira na residência de um cidadão nacional no bairro de Pangue, na cidade de Tete. O porta-voz da Direção Provincial de Imigração de Tete, Almeida Derito, classifica a situação como preocupante. Em conexão com os casos, 2 cidadãos nacionais estão detidos por crime de facilitação à imigração ilegal. Trata-se de um condutor de viatura e uma cidadã que teria acolhido na sua residência o grupo de 24 malauianos. O porta-voz da PRM, Feliciano de Câmara, encoraja a população a denunciar as autoridades, tendo em conta a situação de terrorismo no país. O edil da cidade de Machixe, Fernando Dá, fez entrega de uma bomba manual de água no bairro Inhambane 2, que irá assim beneficiar cerca de 300 famílias na província de Inhambane. É uma bomba manual de água que foi entregue aos moradores do bairro Inhambane 2, na autarquia de Machixe, que irá beneficiar cerca de 300 famílias naquele bairro. E os moradores contam os dilemas que eram vividos pelos mesmos para obter o precioso líquido. Aqui era um problema para ter água, porque aqui, da maneira como vocês estão a ver aqui, não havia o poço, não havia nada. Para você apanhar água, antes de ir lá embaixo, lá. Daqui onde estamos, a 150 metros para lá no poço. Conta-nos lá, a água que vocês consumiam antes era apropriada para vocês? Não era apropriada, porque quando a água da praia de Zaguara, aquele poço ficava sem lugar para carregar água, era água suja mesmo. Antes desta fonte aqui, para ter água, tinha que ser daqui, atravessar a rua, ir no Rinhamnombe. Aqueles moradores, para obter o precioso líquido, recorriam a rios e a água não era apropriada para o consumo e compartilhavam com animais. A água de lá estava suja, às vezes estava a pôr sujidade, aí bois lá bebiam lá, cães também lá. Mas agora que temos água aqui, estamos bem felizes, porque vamos ter água limpa e nós também devemos fazer limpeza para a gente termos boa água. Sim. Então vocês compartilhavam a água para o consumo? Com animais, sim. É mais uma fonte de abastecimento de água que foi inaugurado aqui no bairro Inhambane 2 pelo presidente do Conselho Autárquico da cidade de Machixe, e os moradores do mesmo agradecem a idilidade pelo feito. Eu estou a agradecer, de maneira como vem por esse poço. Está vendo? Na minha casa já é perto aqui, 40 metros já tenho água, boa água. Agora eu quero que ele continuar, porque ainda na nossa zona aqui, Guja também tem um problema de água. Toda a população de lá é beula lá. Da água lá em Guja, lá embaixo, não tem nada. E se fosse que ele ia nos ajudar mais outra vez ali, por outra funcionária, é muito bom. E o edil disse que a construção desta bomba irá reduzir a distância que os moradores percorriam para obter o precioso líquido. Vai beneficiar cerca de 300 famílias. É uma zona, como puderam ver, parece não estar habitada, porque é uma zona baixa, mas na parte alta onde tem as residências, há muita gente de Inhambane 2 e vamos dar cerca de 300 famílias. E o edil da cidade de Machixe deixou a saber que mais bairros que não têm acesso à água potável irão se beneficiar de bombas manuais de água, tudo em prol da boa saúde dos seus munícipes. Ainda assim, em Inhambane, o edil da Machixe fez a entrega de um aqueduto na Baixa de Macuamene. Segundo os agricultores, o aqueduto facilitará a entrada de carros no interior da Baixa para transportarem os seus produtos para os mercados. Este é o aqueduto que foi construído pelo Conselho Autárquico da cidade de Machixe. Segundo os agricultores, antes da construção desta infraestrutura, havia uma grande dificuldade para transportar os seus produtos para os mercados da URP, porque os carros não conseguiam aceder ao interior da Baixa. E o Conselho Autárquico respondeu o grito de socorro e o problema ficou ultrapassado. No passado era muito difícil, porque quando chovesse a gente não conseguia passar até lá do outro lado. Mas com a ponteca conseguimos ver uma vantagem, porque é fácil entrar até cá para carregar os produtos. Como é que faziam o transporte dos vossos produtos? Os produtos tinham que carregar daqui até lá do outro lado, quase estamos a falar de 800 metros daqui para lá, onde começa a baixa ou a via. Mas agora já é fácil meter o carro até aqui. E agradecer pelo este esforço
aqui havia intransitabilidade. Não era possível atravessar com facilidade, mesmo pessoas a pé, pior já para carros. Mas agora, pela ajuda, temos aqui este aqueduto que vai nos facilitar nós como produtores. E o edil da cidade da Machixe, Fernando Bambo, pediu aos agricultores para conservarem a infraestrutura. Saiba usar este meio, porque aqui depois vai ser o sítio em que vai afiando as katanas e vai sendo o sítio em que os jovens vão brincando. E é melhor cuidar. De quando às vezes for a ver que parece aqui está a faltar um bocadinho de uma lata de areia, porque senão é melhor colocar. Aqui não é um sítio para asfaltar, é um sítio em que só pode-se usar meios solos nativos. E pela tamanha satisfação dos agricultores, eis que foi apresentado ao edil um outro problema que aflige os mesmos. Aquela rua que vinha nos ajudando quase durante todo o tempo para a entrada de carros, para escoar nossos produtos. A partir da semana passada, está toda ela estragada. Nenhum carro mais consegue passar aí. Entraram caminhões basculantes. Agora, como aí é no areal, já está mesmo totalmente degradada. E face a este problema que foi apresentado ao edil, o governante respondeu: Vamos ver a nossa missão e aquilo que é possível vamos rever. O que precisamos é esta colaboração. Assim que nos apresentaram, também temos alguns caminhões que poderemos fazer face ao pedido que os nossos produtores fizeram a nós. A Baixa de Macuamene conta com cerca de 2.700 agricultores e é a maior baixa de produção de hortícola a nível da cidade da Machixe. E seguimos sim as atualizações da Covid-19, onde a Angola vai adotar novas regras face à Covid-19 a partir deste sábado, deixando de ser obrigatório o uso da máscara em quase todas as situações e eliminando a testagem e a chegada no aeroporto internacional de Luanda. As medidas foram nesta sexta-feira apresentadas pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Militar, mais de 4 meses depois de ter sido atualizado o anterior decreto presidencial que determinou o fim da situação da calamidade pública em maio, definindo assim novas regras para a gestão administrativa da pandemia no país. No que diz respeito ao controle sanitário das fronteiras, as saídas dos territórios nacionais estão dependentes da apresentação de certificados de vacinação e cessa a atividade de testagem pós-desembarque no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, onde os passageiros se submetiam obrigatoriamente a um teste antigênio à chegada a Angola. Passa também a ser facultativa a utilização de máscara, sendo, no entanto, obrigatória nas unidades sanitárias, farmácias e eventos suscetíveis de causar ajuntamentos e recomendado o seu uso em locais fechados de acesso ao público. O decreto também estabelece a obrigação de apresentação de certificado de vacinação, que ateste imunização completa nos concursos para a administração pública e no acesso ao ensino superior. O presidente angolano decretou também a extinção da comissão multissetorial responsável pela gestão da pandemia, devendo a comissão liquidatária determinar o destino do patrimônio existente num prazo de 90 dias. Processo este que deve ser acompanhado pelo Ministério das Finanças, também responsável pela aprovação das contas desta entidade. É chegado sim o momento de acompanharmos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. Iniciamos sim com a região norte do país, onde Pemba registra uma máxima de 29, mínima de 20. Nampula com uma máxima de 33 graus, mínima de 22. E Lixinga com uma máxima de 29 graus, mínima de 15. De salientar que nesta região teremos previsão de chuva para Pemba e Lixinga e damos sim continuidade para a região centro do país. Quelimane apresenta sim uma máxima de 32 graus, mínima de 21.
Beira apresenta previsão de chuva com uma máxima de 32, mínima de 15. Tete apresenta uma máxima de 37 graus, mínima de 23. E Chimoio com uma máxima de 32 graus e uma mínima de 15. Apenas Beira observa a previsão de chuva para as próximas 24 horas na região centro do país. E de modo sim a finalizar, seguimos desde já a região sul do país, onde Xai-Xai apresenta uma máxima de 36, mínima de 24, Inhambane com uma máxima de 31 graus, mínima de 21 e Maputo com uma máxima de 23 graus e uma mínima de 23, máxima de 28 graus. Foi esta então a previsão do estado do tempo. É momento de darmos continuidade às atualizações da taxa cambial. Iniciamos sim com o dólar, que apresenta a compra de 63 meticais e 25 centavos e a venda a 64 meticais e 52 centavos. O rand apresenta a compra de 3 meticais e 52 centavos e a venda a 3 meticais e 59 centavos. O euro apresenta a compra de 62 meticais e 19 centavos e a venda a 63 meticais e 43 centavos. Libra, por fim, apresenta a compra de 70 meticais e 92 centavos e a venda a 72 meticais e 34 centavos. Pois bem, esta foi a atualização da taxa cambial. Seguimos desde já uma curta e breve pausa e regressamos dentro de instantes para dar continuidade com a atualização internacional. Não saia daí, até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas ao som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras. Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis, xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol. Aqui, os protagonistas contam e as análises também são bem feitas. Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão. Então não perca FTV Desporto na sua TV. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Arrecado prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri, e muito mais.
Não perca o programa FTV Concertos, todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Estamos sim de volta para si que acaba de se ligar à FTV. Bem-vindo ao Telenotícias. E seguimos agora com a informação. A Ucrânia reconheceu nesta sexta-feira a soberania japonesa sobre as ilhas no norte do arquipélago ocupadas pela Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com um decreto assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoje foi tomada uma decisão importante. É justa, legalmente perfeita, histórica. A Ucrânia confirmou o seu respeito pela soberania e integridade territorial do Japão, incluindo os seus territórios do norte, que ainda estão sob ocupação russa, referiu Zelensky. Em declarações durante o seu habitual discurso noturno em vídeo, divulgado diariamente desde o início da invasão russa da Ucrânia, o chefe de Estado ucraniano não especificou os nomes, mas referia-se ao conflito sobre as ilhas de arquipélago das Kurilas. 4 foram invadidas pela União Soviética nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro japonês da altura, Shinzo Abe, acordaram em 2016 desenvolver atividades econômicas conjuntas nos setores de pesca, turismo, saúde e meio ambiente nas Ilhas Kurilas, reivindicadas por Tóquio desde 1946. No entanto, em 8 de junho, a Rússia suspendeu o acordo de pesca com o Japão, acusando Tóquio de violar as suas obrigações estabelecidas bilateralmente em 1998. As atuais tensões bilaterais devido à guerra na Ucrânia desaceleraram a reaproximação nos últimos anos entre Moscovo e Tóquio, com o objetivo de normalizar as relações e assinar um tratado de paz pendente desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia sempre defendeu a assinatura de tal tratado antes de abordar a disputa territorial sobre as 4 ilhas Kurila, sob controle soviético e depois russo, desde 2 de fevereiro de 1946. Por sua vez, o Japão considera essas ilhas como uma parte ancestral e inalienável do seu território. A Rússia abriu uma investigação criminal à explosão que provocou hoje o colapso de uma parte da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, noticiou assim a agência France Press. O Comitê de Investigação russo disse que abriu uma investigação criminal relacionada com o acidente na ponte da Crimeia, adiantando que a explosão ocorreu depois de um caminhão ter explodido. Segundo o Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia, um caminhão-bomba acionou 7 vagões que transportavam combustível para pegar fogo, resultando num colapso parcial de 2 secções da ponte. Trata-se de um ponto de acesso-chave que a Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia em 2014, em violação do direito internacional. O incêndio ocorreu horas depois de explosões terem atingido a cidade ucraniana de Kharkiv esta manhã. O autarca de Kharkiv, Ilyo Terekov, disse na plataforma de mensagens Telegram que as explosões resultaram de ataques de mísseis no centro da cidade, não existindo informação de baixas até o momento. Os preços mundiais dos alimentos continuam a cair em setembro pelo 6º mês consecutivo devido à redução do custo dos óleos vegetais, que compensou um pequeno aumento dos cereais, anunciou-se a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura nesta sexta-feira. O Índice de Preço dos Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, que acompanha a variação dos preços internacionais de uma cesta básica, voltou a cair em setembro após um recorde em março, após a invasão da Rússia na Ucrânia. No mês passado, caiu moderadamente 1,1% em relação a agosto. Ficou em 136,6 pontos, então ainda em alto, 5,5% acima do valor do ano passado, disse a organização.
O índice de preço do óleo vegetal de FAO caiu 6,6 em um mês, para atingir o nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Os preços internacionais do óleo de palma, óleo de soja, óleo de girassol e o óleo de canola caíram, disse a FAO, devido à abundância nas reservas de óleo de palma e o aumento sazonal do produto no Sudeste Asiático. Em relação aos preços de cereais, a FAO indicou que subiram ligeiramente 1,5% em relação a agosto. Os preços internacionais do trigo subiram 2,2% em um contexto de preocupação com a seca nos Estados Unidos e Argentina e com a incerteza se o corredor marítimo permanente da exportação de grãos da Ucrânia continuará em funcionamento a partir de novembro. E de encontro ao espaço cultural, o escritor moçambicano Luís Mapos lançou nesta sexta-feira em Maputo o livro Meta Capital. De acordo com o autor, o objetivo do livro é de resgatar os valores morais que tendem a se perder dia após dia. É o primeiro livro de Luís Mapos. De acordo com o autor de Meta Capital, a inspiração para escrever esta obra surge através da observação dos problemas que afetam a sociedade e a necessidade de resgatar os valores que a cada dia tendem a ser perdidos. Eu, como pessoa, nunca pensei que a minha vida ou que eu tenho visto acontecer à minha volta fosse digno de ser retrato num livro. Contudo, me surpreendi em silêncio quando, quase que repentinamente, uma multidão de pessoas com quem convivo começou a cobrar para escrever alguma obra. Por isso, embora seja eu com nome patente no livro, although it is my name that is on the book, este livro é mais vosso que meu. Dom Dinis Sungulani esteve na cerimônia de lançamento do Meta Capital e diz que este constitui um ganho à sociedade. E não me admira nada que esta obra vai também contribuir para a glória de Deus. Como dizia no princípio, há ordens para que aquilo que nós precisamos que seja registrado de uma maneira nítida. Então nós temos neste livro, espero que as pessoas que leem possam implementar e possam ter as suas vidas transformadas, porque esse é o propósito. Participaram do lançamento do livro o secretário de Estado da cidade de Maputo, o diretor-geral do Instituto Nacional de Indústrias Culturais e Criativas, líderes religiosos, entre outras individualidades. E é chegado sim o final desta edição, com promessas de voltarmos amanhã à mesma hora para lhe trazer o essencial da informação. Poderá sim acompanhar estas e mais notícias nos próximos blocos noticiosos da FTV e permanecer igualmente com a sua restante programação. Tenha uma boa noite e até amanhã.